muitas vezes nós esperamos que o ataque venha de fora. Porém, o ataque de fora, nós vamos ver, ao nós estudarmos a história da igreja, nós sabemos, ele é duro de suportar, mas o ataque de fora, ele traz benefícios à igreja e às nossas vidas, porque ele nos santifica, nos purifica e nos fortalece. O ataque que vem de dentro é o mais perigoso, porque ele é sutil, porque muitas vezes nós não percebemos, e ele sim vai nos minando aos poucos. Pensa num casal, alguém que está de fora atacando aquele casal, pode até abalar um pouco, mas no final o casal vai se unir, vai se fortalecer e vai ter forças para enfrentar aquilo. Agora, quando o problema surge de dentro, de um dos parceiros, né, de dentro do casal, é mais difícil, porque você não consegue entender direito o que está acontecendo. Porém, ainda que você não entenda o que está acontecendo, aquilo vai minando as suas forças. Aquilo vai atingindo o seu objetivo. Então, o ataque interno é muito perigoso e nós precisamos estar atentos contra ele. Por quê? Porque a casa dividida não permanece de pé. O ataque que vem de dentro é muito perigoso e nós precisamos estar atentos. Por isso que, como igreja, nós devemos sempre lutar o quê? Para mantermos a unidade do corpo de Cristo. Lutar para quê? Para mantermos essa força, essa união, a compreensão uns com os outros, entendermos uns aos outros. Porque se o ataque surge aqui dentro, se as rachaduras, se os problemas surgem aqui dentro, aos poucos nós vamos desmoronando. Isso acontece na nossa vida individualmente, ataques que vêm contra as nossas mentes, né? Você não faz as coisas corretas, você não vai bem, você falha e falha e falha. Sabe aquelas acusações que vêm contra a nossa mente? Se nós dermos ouvidos a ela, isso acaba com a gente. E é um ataque interno. Então esse é o ponto, e é o que nós vamos ver hoje, o perigo desse ataque que vem de dentro. E eu chamei ele de falsa espiritualidade. Só recapitulando, nós vimos no capítulo anterior, o final do capítulo 4, que os discípulos, Pedro e João, haviam sido presos, levados pelos líderes de Israel para o Sinédrio e foram ameaçados de morte. Foram ameaçados e disseram para eles o seguinte: vocês estão proibidos de falar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Vocês estão proibidos, ou faremos coisas terríveis com vocês. Passaram um dia preso, no outro dia foram soltos e correram para onde? Correram para o corpo. Nós falamos a respeito disso, né? Quando nós passamos por dificuldades, para onde nós corremos? Alguns correm para os amigos de antigamente. Isso não vai te ajudar em nada. É importante nós corrermos para um irmão, corrermos para uma irmã, corrermos para uma ajuda espiritual. E eles correm para o corpo, correm para os irmãos, compartilham o que havia acontecido e fala que juntos, em uma única voz, eles o quê? Oram a Deus. Oram a Deus pedindo por quê? Por coragem e ousadia para que eles pudessem continuar proclamando o Evangelho. Isso significa que eles tiveram medo por algum momento. As ameaças de morte, uma noite presos, causou um certo medo. E eles pediram: Senhor, que o Senhor nos fortaleça para que possamos continuar pregando o Evangelho com coragem e ousadia. Imagina se você fosse ameaçado, se eu fosse ameaçado. Alexandre, se você falar de Jesus, eu vou pegar você. O que você faria? Eu pediria coragem a Deus. Senhor, me dá coragem para continuar pregando, porque na minha própria força vai ser difícil fazer. E foi o que eles fizeram. Eles também tinham medo, eles também tiveram dificuldades. E aí, depois desse momento, nós lemos o seguinte trecho, terminando o capítulo 4, está ali, verso 32 até o 37. Algo muito interessante. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Então isso é a imagem da igreja, tá? Quando você lê esses versículos aí, você imagina o que era a igreja de Atos nessa época. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Então significa que havia ali o quê? Unidade. Unidos em mente, unidos em coração.
ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então aquele grupo de pessoas que se convertia, se unia àquele grupo e algo se tornou comum entre eles. Eles começaram a compartilhar o que tinham com os demais. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Então, o Senhor os capacitou a continuarem pregando a respeito da ressurreição. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. Colocar aos pés dos apóstolos significa, vocês administram aí conforme a necessidade do grupo, da igreja, do corpo. Que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Então havia esse homem, José, cujos apóstolos o apelidaram de encorajador, Barnabé. Também vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, uma bela obra do Espírito Santo, algo movido de sinceridade, algo cheio de coração, algo cheio de reino de Deus mesmo, era o que estava acontecendo ali entre eles, uma bela obra do Espírito Santo. Ninguém tinha necessidade alguma, todos estavam firmes, juntos, unidos, uma única mente e um único coração. A minha oração para nós é essa, que tenhamos uma única mente e um único coração. Aí a gente vai muito longe, muito longe. Alguns podem supor assim, mas Jesus não havia ameaçado que não ficaria pedra sobre pedra, Jerusalém seria destruída, por isso que eles estavam correndo, e vendendo os seus bens. Pode ser que sim, pode ser que não, eu creio que não. José, eu acho que o campo dele não era nem dali de Jerusalém, que ele vendeu. Mas, na verdade, eu acho que era algo espontâneo. Eles faziam isso de coração. E aí nós chegamos no capítulo 5, que diz o seguinte: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, a verdade é que muitos do grupo dos cristãos estavam fazendo isso, vendendo seus bens e levando aos pés dos apóstolos. E provavelmente depois de terem visto Barnabé, o encorajador, depois de terem visto outras pessoas vendendo seus bens, levando, depositando o dinheiro aos pés dos apóstolos, terem visto, poxa, que legal essa atitude perante os outros irmãos, perante a congregação, como provavelmente eles deviam ser bem tratados. Ananias e Safira sentiram-se inspirados a fazer o mesmo. Eles sentiram no coração, poxa, a gente tem um campo, a gente tem um terreno, vamos vender também. E acabaram chegando a essa conclusão, venderam a propriedade, pegaram o dinheiro, e entregaram aos pés dos apóstolos. Possivelmente, eles, vendo aquela situação, foram tocados para fazer isso. E a ideia inicial deles é possível que fosse realmente entregar todo o dinheiro aos apóstolos. Porém, no processo, nós sabemos que eles mudaram de ideia, porque eles não entregaram tudo. Eles entregaram uma parte. Possivelmente, no início da atitude, quando eles conversaram, eles tenham tido a ideia, vamos vender e vamos entregar também, vamos fazer isso, eu sinto Deus me chamando a fazer isso. Algo interessante é que eles venderam a propriedade, retiveram parte do dinheiro, depositaram a outra parte aos pés dos apóstolos e fala que eles concordaram entre eles. Qual é o grande perigo nosso? Um dos grandes perigos para nós é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, o apego aos bens materiais. A Bíblia diz que é um grande perigo para nós, homens e mulheres. Olha o que fala em 1 Timóteo 6, de 9 a 10.
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Então, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É importante nós entendermos aqui, você já deve ter ouvido isso algumas vezes, mas é importante sempre lembrar, o dinheiro não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É esse desejo desesperado pelo dinheiro, essa busca frenética pelo dinheiro. O dinheiro a qualquer custo. Esse é a raiz de todos os males, por quê? Porque a pessoa vai fazer qualquer coisa. Roubar, matar, passar a perna, deixar os outros para trás, enganar, fingir, para ter o dinheiro, para possuir o dinheiro. Aí, por isso que fala aqui, desejos descontrolados e nocivos. A pessoa vai perdendo, vai saindo de si. Ela vai fazendo qualquer coisa para ter o dinheiro. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então nós somos introduzidos a Ananias e Safira, que veem uma obra do Espírito, sentem no coração que deveriam fazer aquilo, vendem, porém, no processo, eu acredito que no processo, talvez desde o princípio, eu acho que não, acho que no processo, eles mudam de ideia, entram em acordo um com o outro, decidem ficar com parte do dinheiro e entregam uma outra parte aos pés dos discípulos. E versos 3 e 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. É importante nós entendermos, pessoal, que esse é um momento crucial na vida da igreja. É o princípio da obra, é o nascimento da igreja. A igreja acabou de surgir. Jesus morreu, ressuscitou, o Espírito Santo veio e aí nasce a igreja. Esses são os primeiros convertidos, que movidos por Deus começam a agir com uma generosidade tamanha, totalmente desapegados, totalmente transformados. Isso aqui eu não preciso mais disso, eu tenho uma causa maior. E aí eles começam a vender os seus bens, começam a distribuir com os irmãos, começam a se envolver de coração e sinceridade naquela obra. Mas aparece esse casal que vê isso e quer fazer o mesmo. Porém, algo interessante, né? Eles retêm parte do dinheiro e entregam a outra parte. E Ananias e Safira queriam se mostrar generosos sem serem pessoas generosas. Eles queriam que a igreja os visse como alguém generoso, como alguém que estava contribuindo, como alguém que estava participando, o que na verdade não era. Não era a realidade, não era a verdade, era uma falsa religiosidade. Era uma hipocrisia, eles estavam se passando por alguém que não eram. Eles estavam pintando uma imagem de quem eles não eram. Mostrando uma atitude, um gesto que não era verdade no coração deles. Estavam fingindo. Queriam chamar a atenção dos apóstolos e das outras pessoas. Queriam ser vistos como um casal generoso. E aí é que eu falei do perigo de fora e o perigo de dentro. Esse perigo interno era muito perigoso. Imagina se eles se saem bem nessa história. E isso começa a se multiplicar muito rapidamente.
logo a igreja estaria o quê? Totalmente corrompida. Logo uma obra maravilhosa de Deus estaria totalmente corrompida. E 1 Coríntios 12, verso 8, acho que a gente tem aí, fala assim, aqui fala sobre os dons do Espírito. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E foi esse dom que Deus deu a Pedro, a palavra de conhecimento. Porque o que estava acontecendo era algo oculto. Somente Ananias e Safira sabiam do fato. Somente Ananias e Safira sabiam os números, a quantidade de dinheiro. Pedro, então, cheio do Espírito, com o dom do Espírito Santo de palavra de conhecimento, ele fala assim, vem cá, Ananias, por que você mentiu para o Espírito? Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então, o dom de palavra do conhecimento é esse, é algo que está escondido e Deus te dá aquele conhecimento, aquela revelação daquele momento. E ele fala assim, Ananias, algo interessante, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Não é? Por que você foi possuído por Satanás? Não é isso. Ele não foi possuído por Satanás. Ele simplesmente permitiu que Satanás enchesse o coração dele. Antes de encher o coração dele, Satanás encheu a mente dele. Começa na mente. Começa na mente. Quando o ataque vem contra as nossas mentes, nós somos chamados a usar o quê? O escudo da fé, repreender um ataque que vem nas nossas mentes. Só que quando nós começamos a alimentar aquele ataque que vem na nossa mente, ele começa a se fortalecer e descer para o nosso coração. E aí ele vai ficando muito perto de se tornar uma realidade, de ser colocado em prática. Então eles começaram a receber coisas na mente deles, eles começaram a pensar sobre aquilo, eles começaram a falar sobre aquilo, e eles começaram a achar que aquilo realmente seria algo interessante, porque eles receberiam essa visibilidade como um casal generoso, e ainda assim manteriam um bom dinheiro no bolso. E Pedro fala, por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês? Gente, isso é muito sério para nós. Por quê? Porque o inimigo ele usa essa estratégia. Quando a Bíblia fala dos dardos inflamados do inimigo, não são flechas de fogo que ele vai lançar contra as nossas vidas e nós vamos queimar. Não! Os dardos inflamados do inimigo são esses ataques que vêm contra a nossa mente, esses pensamentos. Pensamentos normalmente o quê? Divisivos. Pensamentos normalmente o quê? Egoístas. Pensamentos que vêm do inimigo. Divisivos no ponto assim, poxa, você não é aceito, as pessoas não querem você, as pessoas não gostam de você. E ele começa a mentir, começa a lançar os dardos. Se você aceitar aquilo, é capaz que aquilo entre no seu coração. E isso é exatamente o que Pedro falou. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Como é que Satanás enche o coração de alguém? Mentindo para a mente de alguém, e aí a gente permitindo que aquilo entre no nosso coração. Ele está mentindo, enchendo o seu coração. E isso é muito comum nas nossas vidas, em várias áreas, pessoal. Muito comum em diversas áreas. Pensamentos que surgem, que não somos nós quem criamos. Nós não gostaríamos nem de estar pensando essas coisas. Porém, nós começamos a pensar. Porém, algo que nós não queríamos nem proximidade, nós começamos a achar até interessante. Começamos a achar até que faz sentido. Começamos a achar até que realmente é isso mesmo. Poxa, realmente seria uma boa. E aí parece que vem esse processo assim que muda toda a tua mente. Aí você aceita que realmente é isso mesmo. Entrou no coração. E aí acontece uma coincidência, acontece alguma coisa, acontece um mal-entendido. Aí você fala assim, tá vendo? Certificou o que eu estava pensando.
Nós temos que tomar muito cuidado com o mal entendido. O mal entendido é uma coisa terrível na igreja. Eu demorei muitos anos para aprender a respeito disso. Você pensa assim, pô, a pessoa não gosta de mim. Não gosta de mim. Aí aconteceu alguma coisa, a pessoa está subindo a escada, ela está triste, ela está chateada, você está bem ali naquela hora, aí ela passa por você, não falou com você. Ao invés de você pensar assim, pô, o que será que está acontecendo com ela? Você pensa, está vendo? Ela não gosta de mim. Confirmou. Eu estava querendo a prova, confirmou. É um mal entendido. Por isso que é fundamental que a gente tenha um olho no olho, que a gente tenha uma conversa de frente, para superarmos o mal entendido. É importante nós darmos à pessoa o benefício da dúvida. Dá o benefício da dúvida à pessoa. Nós não precisamos estar sempre certos. Então esse foi o ato, eles começaram a ouvir aquilo, eles começaram a aceitar aquilo, eles começaram a pensar naquilo, e de repente o coração deles está cheio daquela mentira de Satanás. E Pedro, com uma palavra de conhecimento, fala assim, por que você deixou Satanás encher o teu coração, Ananias? Como assim? E aí ele fala algumas coisas interessantes que valem a pena nós percebermos aqui. A propriedade não era sua, Ananias? Em outras palavras, o terreno era teu, você nunca precisou vender ele. Não era uma ordem, não era uma obrigação, a propriedade era sua. Mas ele sentiu no coração, ele quis, ele foi movido a fazer o que os outros estavam fazendo. Mas ele não para por aí, mesmo depois da propriedade vendida, o dinheiro não era todo seu, Ananias? Não estava todo em seu poder? Sim, estava tudo em seu poder, a propriedade era dele. Quando ele vendeu, ele pegou toda a quantia, o dinheiro era todo dele. Ele poderia simplesmente ter pego a bolada e dito assim aos discípulos, olha aqui está 1% da venda do meu terreno. Ou então aqui está 5%, 10%, 50%, 90% da venda do meu terreno. Porém, qual foi o grande engano aqui, o grande pecado de Ananias? Ele reteve parte do dinheiro e mentiu para os apóstolos dizendo, aqui está toda a grana da venda do terreno. Nós vendemos por isso e aqui está todo o dinheiro. Esse foi o grande perigo, essa mentira. Se ele dissesse assim aqui, eu vendi um terreno, pô, quero contribuir só com o leite das crianças, está aqui, ó, para comprar leite para as crianças, R$100. Tá ótimo, obrigado, Ananias. Poxa, muito obrigado pela tua contribuição. Mas não, ele chega diante dos discípulos, dos apóstolos, com toda aquela coisa, né? Imagina a postura dele, sabendo da história. Está aqui, está tudo aqui, Pedro, tudo. Vendi um terreno e quero participar com vocês, colaborar com vocês. Está tudo aqui. Deve ter repetido umas 500 vezes, né? Que estava tudo ali. Mas Pedro fala assim, não é, Ananias. Por que você mentiu? Não precisava fazer isso. Avareza, que é o apego ao dinheiro, orgulho e hipocrisia. Hipocrisia é ser uma pessoa que não é. Usar uma máscara. Tudo isso nesse ato, tudo isso nesse gesto, tudo isso nesse momento. E aí eu parei para pensar. Glória a Deus que o Senhor não age dessa forma mais conosco. E eu vou te falar uma coisa. Porque se ele agisse assim, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje. Não sei nem se eu estaria aqui hoje. Primeira coisa que eu pensei nesse texto foi, Senhor, graças a Deus que o Senhor mudou a maneira de agir com a falsidade religiosa, com a hipocrisia religiosa. Porque eu acho que eu não ia estar nem aqui hoje. Porque isso é um pecado muito comum, atualmente. Pessoas que se pintam, se mostram como pessoas que são cheias de Deus, cheias de intimidade com Deus, que oram, que leem, que pregam, que louvam, que dizimam, que fazem
E na verdade não é. Na verdade é uma hipocrisia, é algo para as pessoas verem, é algo que é externo, só externo. Na verdade não ora, na verdade não lê, na verdade não busca, na verdade não dizima, na verdade não se preocupa com o outro, na verdade... Graças a Deus que o Senhor não nos trata nessa rigidez. Mas Ele é justo. Né? Nós vamos responder por todos os nossos atos um dia. E uma coisa que eu lembrei é quando Jesus ele confronta os fariseus em Mateus 23, 27. Ele fala assim para os fariseus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Esses eram os fariseus que, quando eles chegavam no meio da rua, eles começavam a fazer orações com voz alta, eles se vestiam com roupas especiais, eles, quando entregavam os seus dízimos no templo, eles faziam um show para que fossem vistos por todos. E Jesus confronta eles, ele fala assim, olha aqui, vocês são hipócritas, fariseus, porque vocês são igual ao sepulcro caiado, né? Aquele sepulcro pintado a cal. Por fora, são bonitos, cheios de flores, pedras de mármore, detalhes, mas por dentro são cheios de ossos e estão podres. E é o que ele fala com os fariseus. E é isso que acontece com Ananias e Safira. Com Ananias ali, ele acaba sendo usado, dando ouvidos para Satanás, para permitir que a hipocrisia entre na igreja num momento de tamanha sinceridade, num momento de tamanha singeleza, num momento de tamanha mover do Espírito Santo de Deus. Por isso o perigo e a importância de nós estarmos atentos. Porque qualquer um de nós, gente, se dermos ouvidos, podemos sim permitir que Satanás encha os nossos corações. Podemos sim ver as coisas de uma maneira distorcida, entender as coisas de uma maneira equivocada e sermos usados não para a honra e glória do Senhor, não para juntar, e sim para espalhar. Porque o Senhor disse, aquele que comigo não junta, espalha. Aquele que comigo não junta, espalha. E é o que ele queria fazer através da vida de Ananias. Usar Ananias e Safira para espalhar. Verso 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Então, Pedro ele não dá nenhuma sentença de morte para Ananias. Se você prestar atenção, ele só fala, quem mandou você mentir para o Espírito Santo? E de repente Ananias tem um choque ali, eu acho que ele teve uma parada cardíaca. Se fizesse uma autópsia em Ananias, iam perceber isso. Teve ali aquela, como é que fala, quando é fulminante? Teve um infarto fulminante, caiu duro. Se fizessem uma autópsia, eles fariam. Porque é interessante que a gente pensa assim, né? Veio um raio do céu e queimou a Ananias. Não! O sobrenatural, Deus é soberano, e o sobrenatural de Deus acontece naturalmente. Sim, os médicos explicariam o que aconteceu. Não, o que aconteceu com Ananias foi simplesmente, ele teve aqui um infarto fulminante e caiu duro no chão. Beleza! Mas foi um ato de Deus, foi um gesto de Deus, foi a mão de Deus naquele momento, foi a vontade de Deus. O sobrenatural de Deus acontecendo naturalmente. Ele cai duro, ele cai morto. O Senhor o matou. A verdade é essa. Não foi Pedro, o Senhor quem permitiu e que fez com que aquilo acontecesse com Ananias. E fala assim, todos os que ouviram o que havia acontecido ficaram cheios de temor. Né? E eu penso assim, o Senhor não permitiria que naquele momento um pecado como esse fosse introduzido entre os irmãos, introduzido na igreja. Imagina se ele se sai bem naquilo ali. Outros perceberiam, começariam a agir da mesma maneira,
E aí, agora, acontecendo o que aconteceu, se eu estou ali, a primeira coisa é sondar o meu coração. Senhor, me sonda aqui, porque eu não quero estar errado não, porque o negócio é rigoroso. Quem não sondaria o coração? Primeira coisa, vendo Ananias cair no duro ali, eu ia sondar meu coração na hora. Qual é a minha motivação? É por obrigação? Por que eu estou aqui hoje essa manhã? Porque eu tenho que ir? Porque eu sou obrigado a ir? Ou a motivação é maior? É o reino, é o Senhor, é a vontade de Deus, é o plano de Deus, é a obra de Deus na minha vida. Nós temos que sondar os nossos corações, sondar os nossos motivos. E verso 7. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi isso mesmo. Imagina, ela está procurando o marido, né? Poxa, cadê a Ananias? Sumiu, deve estar lá na igreja, deve estar lá recebendo todo o glamour, né, de ser um homem tão generoso. Vou atrás dele. Aí ela chega sem saber o que havia acontecido. E Pedro vem direto para ela: vem cá, Safira. Foi 1.125 realmente que vocês receberam pela venda da propriedade? Ela deve ter olhado, né? Pô, por que ele está perguntando isso? Será que aconteceu? Cadê o Ananias? 1.125 mesmo, Pedro. E Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Safira, por que você e seu marido acordaram em enganar, a mentir, tentar o Espírito do Senhor? E aí ele olha para trás e fala: veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles também a levarão. Algo interessante aqui é quando Pedro repreende Safira e diz assim: por que vocês entraram em acordo? Algo interessante porque a gente aqui é aluno do Casados para Sempre. E uma das lições que nós temos é a lição do acordo. Que o marido e a mulher, eles devem sim estar sempre em acordo. Conversarem sobre as coisas, concordarem a respeito das coisas, planejarem, para que não chegue uma coisa lá: poxa, você faz tudo sozinho, ou nunca sei de nada. Tem algum acordo. É importante que tenha acordo. Porém, o acordo entre marido e mulher nunca é superior ao acordo com Deus. Em outras palavras, se o teu marido quiser acordar com você alguma coisa que vai contrária à palavra de Deus, e você por fidelidade ao seu marido concorda com ele, mas por infidelidade a Deus discorda com Deus, que acordo é esse? E vice-versa. Se a tua mulher entra em acordo com você, pede para você entrar em acordo com ela a respeito de algo que vai contrário à vontade de Deus, é um acordo, é uma cumplicidade de algo contra Deus. É um acordo que não adianta de nada. O que adianta eu fechar um acordo com a minha esposa para burlar e enganar o Espírito Santo de Deus? Não, preciso estar em acordo. Não. Porque a lei do Senhor é maior, o respeito ao Senhor é maior. Quando a palavra de Deus fala assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, respeitem os seus maridos, tem uma contra-regra ali, uma outra, fala assim: maridos, amem as suas mulheres. Porque se é um cara violento, bruto, que bate na mulher, ela não tem que se submeter àquilo ali de jeito nenhum. O respeito e a submissão é um marido que ama e respeita a sua mulher, que quer o melhor para ela, que ama como Cristo amou a igreja. Agora, se é um cara bruto que briga e obriga a mulher a ficar ali, fazer aquelas coisas, não pode fazer mais nada, senão eu te bato, não sei. Como é que ela vai submeter uma coisa dessa? Isso aí é o contrário à vontade de Deus. Como é que ela vai entrar num acordo desses? Né? Então é importante nós entendermos as coisas aqui. Eles entram em um acordo, mas é um acordo, na verdade, eles são cúmplices de um crime.
Um crime espiritual, né? Mentir ao Espírito Santo. Serem usados por Satanás para manchar algo que o Espírito Santo estava fazendo ali de forma genuína, linda, maravilhosa. E verso 10, naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Acho que ela também teve um infarto fulminante. E pumba! Caiu dura. E os mesmos caras, meu Deus, que isso? Mais um caiu. O que vai acontecer hoje aqui, né? E a primeira vez que a palavra igreja é utilizada é aqui nesse trecho, em Atos 5:11. Verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Então houve essa limpeza de Deus, vamos dizer mais ou menos assim. E a obra continuou firme e forte. Esse acontecimento, esse fato, serviu de juízo para os outros, para purificar a igreja, para as pessoas sondarem os seus corações. E fala que muitos sinais e maravilhas eram realizados, e acho interessante que foi mais uma oração respondida. Porque em Atos 4:30 eles pedem para que o Senhor os fortalecesse, para que eles continuassem sim a operar esses sinais e maravilhas em nome do Senhor Jesus. E fala que muitos sinais e maravilhas foram sim realizados. E isso fortaleceu a igreja. Esse ato em si, a morte de Ananias e Safira, fortaleceu a igreja. Fez com que os que viram o que aconteceu renovassem o seu compromisso com a obra, com Deus, sondassem os seus corações. Senhor, como é que está o meu coração? Como é que tem sido a minha vida? Como é que eu tenho vivido para o reino? A falta de compromisso e o descaso com o outro enfraquece a igreja. A falta de compromisso e responsabilidade e o descaso com o outro enfraquece o corpo de Cristo. E aí, terminando, dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Ninguém ousava juntar-se a eles, é dos demais ali que estavam ao redor da igreja. Pessoal, opa, o negócio ali é sério. E fala interessante, fala assim, não é porque eles odiavam aquele grupo, não, eles tinham até alto conceito dos de fora. E em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então, só se unia ao grupo quem realmente se convertia, quem realmente entregasse a vida ao Evangelho de Cristo, entendesse a mensagem das boas novas, se convertesse dos seus maus caminhos e entregasse a vida ao Senhor. Esse sim fazia parte do grupo, não tinha medo. E eram acrescentados ao grupo, né? Acrescentados ao corpo de Cristo, à família de Cristo, não à igreja. Quando a pessoa aceita Jesus, ela não é acrescentada à Igreja Batista, ou à Assembleia de Deus, ou à Calvary Hill, não, ela é acrescentada ao corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Né? Homens e mulheres que vivem de acordo com o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles tinham alto conceito dos de fora. As pessoas de fora, quando olhavam para a igreja, sabiam, pô, esses caras realmente são diferentes. Eles são compromissados com essa causa. Eles são
determinados, eles realmente mudaram a maneira de viver, a maneira de pensar. Os de fora, fala aqui, os tinham em alto conceito, eles nem ousavam fazer parte do grupo, porque se eu não tiver disposição a tal nível de comprometimento, para que eu vou me envolver? Só se envolvia realmente quem se convertia, porque aí se converteu, já não pertencia mais ao mundo, o único lugar teu agora é com Cristo, com o corpo. E os últimos 2 versículos dessa manhã. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então nós vemos aí que muitos sinais e maravilhas eram realizados pelos apóstolos, e logo essa fama, essa notícia se espalha, e pessoas vêm de diversos lugares a fim de serem curados, a fim de serem ministrados. O texto não fala exatamente se a sombra de Pedro curou alguém, mas eu acredito que servia de ponto de fé para as pessoas, e eu creio sim que alguns eram curados em ver, porque lembra uma mulher que quando fala assim, a mulher do fluxo de sangue, que ela diz assim, se eu tocasse apenas na veste de Jesus eu seria curada? Era a fé dela, foi um ponto de contato da fé dela. E aí ela foi curada. E Jesus falou assim, saiu o poder de mim. Eu senti que saiu o poder de mim. Não foi da roupa, né, do próprio Jesus. E aquela mulher foi curada. E muitas pessoas continuavam a vir. E o Senhor protegeu a igreja naquele momento do seu nascimento. Hoje nós sabemos que a realidade não é essa. Hoje nós sabemos que esse tipo de situação de Ananias e Safira já está impregnado na igreja. De diversas formas. De diversas formas. A pessoa que fala uma coisa, mas vive outra totalmente diferente. A pessoa que... A gente sabe disso. Né? A religiosidade, a falsa religiosidade, ela infelizmente vive na igreja. Tem igreja que não é nem igreja de Cristo. Se chama igreja, mas não crê em Jesus como Senhor e Salvador. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que não se pode mentir para o Espírito Santo, é impossível mentir para Deus. Então que a gente não se engane, a gente pode até enganar uma pessoa ou outra, algumas pessoas, mas o Senhor sabe de todas as coisas estão abertas diante de Deus. E mais cedo ou mais tarde o que é feito em oculto será revelado. Mais cedo ou mais tarde o que está em oculto será revelado. Aprendemos que a sinceridade e a verdade são sempre a melhor opção. A melhor opção é você ser sincero, é você ser verdadeiro. Está aqui, ó, o que eu tenho é isso aqui. O tempo que eu tenho para dar é isso aqui. E com verdade, sinceridade. Aprendemos que precisamos tomar cuidado com as mentiras do diabo, porque se nós alimentarmos as mentiras do diabo nas nossas mentes, ele pode encher o nosso coração, porque quando isso passa da mente para o coração, está muito próximo de ser vivenciado, de ser vivido, de se tornar uma verdade nas nossas vidas, então temos que tomar cuidado com isso. E aprendemos que o poder de Deus caminha lado a lado com a santidade. Nós vemos aqui, os apóstolos em santidade, buscando a Deus, eram o quê? Usados poderosamente pelo Senhor para a honra e glória do seu nome. Amém?